fundada na história dos tratados que, de alguma forma, funda a União Europeia. E é sobre isso que o nosso trabalho a gente vai abordar. Tudo começa com o Tratado de Paris, que institui a Comunidade do Carvão e do Aço logo após a Segunda Guerra Mundial, a CECA, que foi assinada em 18 de abril de 1951, entrando em vigor em 26 de julho de 1952. Expirou em 23 de julho de 2002, ficando em vigor por quase meio século. Foram 6 os países que a fundaram. Foram a Alemanha, a Bélgica, a França, a Itália, Luxemburgo e os Países Baixos. Logo depois veio o Tratado de Roma, um tratado que instituiu a Comunidade Econômica Europeia, a CEE. Foi assinado em 25 de março de 1957, entrando em vigor em 1º de janeiro de 1958. Junto com ele também foi assinado a Euratom, fundada, que é conhecido como a Comunidade Europeia de Energia Atômica, assinado junto com o Tratado de Paris e entrando em vigor também no mesmo dia que o Tratado de Paris. Seus objetivos foram promover a investigação e assegurar a difusão dos conhecimentos técnicos, estabelecer normas de segurança uniformes com vista a proteger a saúde da população dos trabalhadores da indústria, facilitar a investigação, garantir que os materiais não sejam desviados para fins diferentes daqueles que destinavam, mais precisamente os militares. Pois bem, dando andamento à série de tratados que originaram a União Europeia, 8 anos após a criação da Organização Euratom, se vem o Tratado de Fusão. O Tratado de Fusão foi assinado em 8 de abril de 1965, foi feito por um conselho único e ele ficou conhecido como Tratado de Fusão justamente porque ele tinha esse objetivo, fundir essas organizações, tanto a Euratom, que é a Comunidade Europeia de Energia Atômica, a Comunidade Econômica Europeia e a Comunidade Europeia de Carvão e Aço. Entrou em vigor justamente esse tratado em 1º de julho de 1967 e se sucedeu pelo Tratado de Luxemburgo, que foi o primeiro tratado orçamental que teve esse objetivo justamente alterar esses tratados antecessores a ele. Justamente porque esse tratado substituiu o sistema de financiamento das comunidades. Antigamente era por contribuições do Estado. Após esse tratado, criaram-se recursos próprios para financiar essas comunidades. Esse Tratado de Luxemburgo foi assinado em 22 de abril de 1970 e entrou em vigor em 1º de janeiro de 1971. 5 anos após o Tratado de Luxemburgo, se dá o Tratado de Bruxelas. O Tratado de Bruxelas foi assinado dia 22 de julho de 1975 e entrou em vigor dia 1º de junho de 1977. Ele foi assinado em Bruxelas, na Bélgica, assim como o Tratado de Fusão. E esse tratado tem como objetivo aumentar o poder orçamental da Assembleia. Assim, o Parlamento Europeu pode rejeitar o orçamento e tal. Esse tratado abre espaço para a criação no futuro do Tribunal de Contas, no caso. Após o Tratado de Bruxelas, se dá o Ato Único Europeu. O Ato Único Europeu começa na Conferência Intergovernamental, que teve início dia 9 de setembro de 1985. Esse Ato Único Europeu tem o objetivo justamente de aumentar o poder legislativo e ele também, junto com esse ato, entrou em vigor o título do Parlamento Europeu, que ele era utilizado desde 1962, só que ele entrou em vigor após 1985. Após o Ato Único Europeu, se teve o Tratado de Maastricht, ou o Tratado da União Europeia. Foi em 7 de fevereiro de 1992, só que ele entrou em vigor dia 1º de novembro de 1993. Dentro desse tratado, ele dispõe sobre 3 pilares. Três pilares que amparam a União Europeia. Esses pilares são as comunidades europeias, propriamente ditas, a política externa e da segurança comum, a PESC, e a Justiça de Assuntos Internos, que é a JAI. Com
Comunidade Europeia, a CE, passa a ser denominada como Comunidade Europeia. Após o Tratado de Maastricht, o Tratado da União Europeia, se tem, logo após ele, o Tratado de Amsterdã. O Tratado de Amsterdã foi assinado em Amsterdã, na Holanda, dia 2 de outubro de 1997, e ele entra em vigor dia 1º de maio de 1999. Esse tratado tem a finalidade de ser o revisor do tratado antecessor a ele, o Tratado de Maastricht. Ele, junto com esse tratado, tem a ideia de um processo de decisão simplificado e o parlamento passa a ter direito de aprovar o presidente da comissão. Após o Tratado de Amsterdã e o Tratado de Maastricht, veio o Tratado de Nice. O Tratado de Nice foi assinado em Nice, na França, em 22 de fevereiro de 2001 e entra em vigor dia 1º de fevereiro de 2003. Esse Tratado de Nice tem o objetivo de alterar definitivamente o Tratado de Maastricht, o Tratado da União Europeia. Com esse tratado, vem uma reforma estrutural na instituição da União Europeia e com ela vem a mudança no poder legislativo e de supervisão do parlamento. Estes são aumentados e a votação passa por ser por maioria. Após o Tratado de Nice, se tem o Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa aconteceu na Conferência Intergovernamental em julho de 2007. Ele foi aprovado numa quimera de chefes de Estado do governo, em 18 e 19 de outubro de 2007, no mesmo ano. Esse tratado ele tem o objetivo de mudar a nomeação do presidente da comissão. Agora passa a ser como base numa proposta de Conselho Europeu, que tem a consideração dos resultados das eleições parlamentares da Europa. Esse Tratado de Lisboa coloca também o Parlamento Europeu de pé de igualdade com o Conselho numa série de domínios. Antes o Parlamento não desfrutava. Define o orçamento da União Europeia, por exemplo, na política agrícola e no próprio setor de justiça e de assuntos internos. Bom, falarei aqui bem breve sobre as 7 instituições que mais representam a União Europeia. O primeiro é o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu é a Assembleia do Bloco, eleita pelo sufrágio universal direto, votada pelos cidadãos da União Europeia. O Parlamento possui a metade da legislatura da União Europeia, sendo que os outros 50% ficam com o Conselho da União Europeia. A sua sede é em Bruxelas, Bélgica. O Conselho Europeu. O Conselho Europeu fornece as diretrizes para a União Europeia. É composta pelo presidente do Conselho Europeu, o presidente da Comissão Europeia e um representante de cada Estado-membro do bloco. Ela negocia alterações em tratados, define a agenda política e as estratégias da União Europeia. Usa seu papel de liderança dentro da União Europeia para resolver disputas que há entre os Estados-membros. E para alguns, ela é considerada como a suprema autoridade política da União Europeia. Temos também o Conselho da União Europeia. Atua conjuntamente com o Parlamento, como um poder legislativo, e conclui acordos internacionais. A sua sede é em Bruxelas. A Comissão Europeia apresenta novas propostas ao Parlamento e ao Conselho Europeu. É uma instituição politicamente independente que representa os interesses da União Europeia. Também propõe legislação, políticas e programas de ação. É responsável pela execução das decisões do Parlamento e do Conselho Europeu. E também negocia tratados internacionais e garante a lei. A sua sede é em Bruxelas. O Tribunal de Justiça da União Europeia. O Tribunal de Justiça da União Europeia garante a uniformidade da lei na União Europeia. Possui o poder de decisão entre disputas legais entre os Estados-membros. A sua sede é em Luxemburgo. O Tribunal de Contas Europeu faz a auditoria contábil, ou seja, examina o adequado uso das receitas e despesas das instituições da União Europeia. A sua sede é em Luxemburgo.
o Banco Central Europeu. Juntos aos bancos nacionais dos Estados-membros, formam um conjunto conhecido como Sistema Europeu de Bancos Centrais. Eles determinam a política monetária da União Europeia e buscam garantir a estabilidade de preço dentro da zona do euro, controlando a oferta de dinheiro. A sua sede é em Frankfurt, na Alemanha. Eu vou estar falando sobre os objetivos e valores da União Europeia, né, que constituem a base da União Europeia. E que também, né, esses objetivos e valores, eles estão estabelecidos no Tratado de Lisboa e na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Então, entre os objetivos da União Europeia, é citado a questão de promover a paz, os seus valores e o bem-estar dos cidadãos, questão também de garantir a liberdade, a segurança e a justiça sem fronteiras internas, favorecer o desenvolvimento sustentável, assente num crescimento econômico equilibrado e na estabilidade dos preços, uma economia de mercado altamente competitiva, com pleno emprego e progresso social e a proteção do ambiente, lutar contra a exclusão social e a discriminação, promover o progresso científico e tecnológico, reforçar a coesão econômica, social e territorial e a solidariedade entre os países da União Europeia, respeitar a grande diversidade cultural e linguística da União Europeia, estabelecer uma união econômica e monetária, cuja moeda é o euro, como todos sabem. Então, esses foram os objetivos da União Europeia, né? Do bloco ali que é formado por 27 países. Então, esses foram os objetivos citados, que são citados dentro do bloco, né? Através do Tratado de Lisboa e da Carta Fundamental da União Europeia. Então é bem explícito esses objetivos. E agora eu vou estar falando também sobre a questão dos valores da União Europeia, né? Que são muito comuns aos países que compõem o bloco. Então, numa sociedade em que eles prevalecem, né, a questão da inclusão, da tolerância, da justiça, da solidariedade e não discriminação. Esses são os valores, são parte integrante, né, da questão da vida do europeu, na visão, né, na questão dos valores. Dentre esses valores é citada ali, né, a questão da dignidade do ser humano, né, por ser considerada pelo bloco uma questão inviolável, né, que deve ser respeitada. A questão também da liberdade, né, principalmente na questão da circulação dos europeus dentro desses países que compõem o bloco. Então, assim como é aqui no Mercosul, que não se exige, né, um visto para você ir até o Paraguai ou ir até a Argentina ou Uruguai, né, por se tratar, né, de um acordo entre os países do bloco. Assim também acontece na União Europeia. Então, para o europeu ali circular dentre aqueles países que compõem o bloco, não é exigido também a questão de um visto, por exemplo. A questão da liberdade ali de circulação também um dos valores citados para a União Europeia. Também é citada a questão da democracia, né, que cita ali a questão da representatividade ali do europeu. Fala que ele tem direito ali na questão de votar nas eleições para o Parlamento Europeu, dentre outros direitos. A questão também da igualdade, que também é citada ali, citando principalmente a questão que envolve ali a igualdade entre homens e mulheres. A questão também do Estado de Direito também é citado dentre os valores da União Europeia. E a questão dos direitos humanos, né, que são protegidos pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que proíbe a questão da discriminação, né, a questão da cor,
da origem étnica, então da religião, das convicções, da deficiência, da orientação sexual. Então, também é citada essa questão dos direitos humanos na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Olá, voltando ao tema e falando um pouco mais sobre a União Europeia, uns fatores relevantes e importantes, dentre eles, estão que a União Europeia, há mais de meio século, ela é fator responsável pela paz, pela estabilidade e pela prosperidade. A União Europeia conta com uma moeda única, o euro, que mais de 513 milhões de pessoas se beneficiam e usufruem dessa vantagem de ter uma moeda única. E graças à supressão, no controle das fronteiras, o cidadão que mora na União Europeia, ele pode viajar entre os países da União sem que haja uma restrição ou uma limitação na entrada nesses países. E sendo assim, fica muito mais fácil de viver, trabalhar e viajar nos outros países. Os cidadãos europeus, eles têm o direito à liberdade de escolher em que país querem trabalhar, estudar ou passar o resto da sua vida. Em termos de emprego, segurança social e impostos, os países da União Europeia tratam todos os cidadãos exatamente de forma igualitária. A União Europeia, ela é o principal bloco comercial do mundo. É o maior exportador mundial de bens e serviços. E o maior mercado de importação para mais de 100 países. Mas a União Europeia não conta somente com isso.